Olá pessoal, todos bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do Núcleo Estudantil Ágora. Eu sou Vitor Fernandes, voltando aí depois de um hiato, de um tempo sem dar minhas caras por aqui, para a gente falar hoje um pouquinho sobre a formação do Islã, a formação de uma das maiores religiões que a gente tem aí, uma das maiores religiões monoteístas que a gente tem aí na atualidade. Então, bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o fundador dessa religião, né? E nós temos aqui Muhammad ibn Abdallah, também conhecido como Maomé, o fundador da religião islâmica. Bom, vamos falar um pouquinho primeiro sobre Maomé, né? Como está escrito aqui, ele era um mercador da cidade de Meca, que é uma cidade, para quem não sabe, Meca fica ali na Península Arábica, sabe? Fica ali, tipo, aqui tem a Península Arábica, aqui tem a África, com o Egito, saca? Acho que dá para se localizar legal. Ele fazia parte da tribo dos Coraixitas, aqui está escrito em árabe, né? Fazia parte de um clã, o clã dos Hashins. Só para contextualizar, os Coraixitas eram uma tribo bem grande. E os Hashins eram um clã dentro dessa tribo. Dentro dessa tribo haviam diversos clãs, clãs mais pobres, mais ricos, né? E os Hashins eram um desses clãs. Os Hashins eram um clã de classe mais baixa, né? Como eu já disse, dentro da comunidade Quraishita. E o Maomé era um homem de vida frugal. Eu acho bem importante a gente falar sobre essa questão da vida do Maomé, principalmente porque essa coisa de ter uma vida simples e frugal é algo que vai aparecer muito no Corão, que é o livro dos islâmicos, né? Bom, vamos dar prosseguimento aqui sobre a palavra de Alá, né? O Alcorão, o Corão. O Corão é entregue a Maomé, né? Por um anjo. Um anjo visita o Maomé enquanto ele está em um retiro junto com a família durante o mês do Ramadã, um ritual conhecido, né? Do Oriente Médio. E durante a 17ª noite do Ramadã, enquanto Maomé estava em retiro, um anjo visita ele e faz ele recitar as palavras que estariam sendo entregues por Deus, né? Vindo diretamente de Deus. Vale ressaltar que até o momento, os árabes, eles não tinham um livro sagrado ou uma escritura ou algo que eles receberam, um texto complexo que eles tivessem recebido de Deus, supostamente. Diferente dos judeus, diferente dos cristãos, né? As mensagens divinas que o profeta recebiam eram declamadas em voz alta, né? Essas são, no caso, as suras. Suras são os capítulos do Corão. E o Maomé, muito provavelmente, ele era analfabeto. Mas não é algo específico do Maomé. Muitos mercadores, muitos viventes ali da região que ele vivia da Arábia, da Península Arábica, eles eram realmente analfabetos. Então, muito provavelmente o Maomé só recitava os versos do Corão e quem sabia escrever, escrevia, né? Quem conseguia entender e se lembrava do que o profeta falava, né? Eles escreviam e assim que surgiu o Alcorão escrito. Não foi o próprio Maomé que escreveu, foi ele que falou, mas não foi ele que escreveu, né? Aí a gente segue para o Islã em si e os muçulmanos, né? Bom, aqui a gente pode falar o seguinte, o Islã ficou conhecido, né, como a religião iniciada por Maomé. Ele era conhecido com esse nome aqui, que eu não me atrevo a pronunciar naquela época, né, pelos seguidores de Maomé daquela época. E Islã vem de uma expressão, Islam, né, quase igual, só que com M no final. E essa expressão, ela tem um significado referente a um rito, né, de se entregar a Deus que todo novo convertido deveria fazer. E aí a religião ficou conhecida por conta do nome desse rito. Já muçulmano, né, seria todo aquele que se sujeita todo o seu ser ao Criador, ou seja, a Alá. Né? Muçulmano vem de muslim, e todos os outros seres, animais e etc., seriam também muslim. Por quê? Porque eles não teriam outra escolha senão obedecer os desejos do Criador. É algo que a gente vê em comum em diversas religiões monoteístas, né? Que nós, humanos, somos os seres do mundo, os seres do cosmos, na verdade, que possuímos livre-arbítrio. Nós e só nós podemos escolher. Os outros seres não têm essa capacidade de escolha igual nós temos, né? Mas
Vamos seguir aí, falar um pouco mais sobre o Islã e os muçulmanos. Bom, os primeiros convertidos do Islã foram a própria família do Maomé e os amigos mais próximos do Maomé, né? Acho que é meio comum a gente enxergar figuras históricas como se fossem seres engessados, sérios e que nunca fazem nada e parará, parará, eles são só aquele estigma que a gente vê deles, parecem robôs. Na verdade, a gente vê na história do Maomé que ele era um cara que ria, chorava, um cara com família, um cara com amigos, entende? Mas os primeiros convertidos terem sido a família e os amigos não impediu que o Islã se espalhasse. O Maomé, primeiro, ele pregava para uma galera específica, né, as escondidas, mas ele se espalhou, principalmente entre os mais carentes e os mais fracos da sociedade. É claro, é uma religião que prega você viver uma vida frugal, não miserável, mas se possível ajudar os outros e viver uma vida simples. Sabe, o Islã lembra muito aquela música do Mowgli o Menino Lobo. Necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Entende? É esse o pique aí do Islã. Porém, ainda assim, o Islã chegou até clãs, a pessoas que faziam parte de clãs mais ricos, né? Com o passar do tempo. Enfim, a gente vai ver isso um pouco melhor nos próximos slides. Continuando ainda no Islã e nos muçulmanos, como eu falei, de início o Maomé pregava somente para um grupo seleto. Por que o Maomé fazia isso? O Maomé sabia que ele incomodava os coraixitas. O Maomé sabia que ele incomodava parte da população, parte de população dentro de clãs grandes, e ele tinha noção disso e queria ficar na dele. Apesar de ele ter proteção por ter conhecidos e famílias, fazer parte de um clã, mesmo que pequeno, ele estava dentro de um clã, ele não era um cara sozinho, né? E ele tinha influência, ele tinha amigos que tinham influência e tudo mais. Ele estava meio protegido, mas ele não queria afrontar de cara os grandes clãs e parte da população coraxita. Com o tempo, o grupo dos fiéis de Maomé se tornou menos seleto, começou a entrar um pouco mais de gente, essa palavra começou a se espalhar ainda às escondidas, mas começou a se espalhar, atraiu muitos jovens, por quê? Os jovens não eram apegados a palavras antigas, a crenças antigas, igual os velhos coraixitas. Os jovens estavam dispostos a viver uma vida diferente e aceitar uma religião nova, diferente dos caras mais antigos. E o Maomé atraiu jovens de clãs grandes, o que gerou certas coisas aí dentro da sociedade coraixita, mas a gente vai ver. Em 615, em específico, ele declarou publicamente, declarou o Islã, e convidou todos aqueles que quisessem a se juntar ao Islã, todos aqueles coraixitas que sentissem desejo a se juntar ao Islã, né? Isso tornou a vida dele um pouco mais complicada em relação a sofrer represárias, né? Haviam certos rituais do Islã que sofriam represárias a ponto deles terem que fazer fora da cidade. Não represárias de porradaria no meio da cidade, mas havia um claro problema, talvez preconceito com aquela galera fazendo aquilo, sabe? Incomodava, e os coraixitas, os outros coraixitas não tinham problema nenhum em demonstrar esse incômodo, compreende? Mas bom, aí a gente vai para os problemas que houveram dentro de Meca por conta desse Islã e desse conflito com os coraixitas, né? Bom, a gente tem nesses problemas, né? Quando Maomé começou a ter fiéis dos grandes clãs, isso começou a dividi-los. Por quê? Por que começou a dividir? O jovem vai lá e se converte. O clã dele, o pai, avô, tio, tia, blá, 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 não se converteram tão naqueles costumes antigos e não aceitam muito bem isso, entende? Então isso começa a dividir a galera. Começa a colocar pai contra filho, irmão contra irmão, entendeu? O Maomé acaba criando certas cisões dentro de grandes clãs na cidade de Meca. Por quê? Para os clãs mais abastados, o Islã quebrava velhas e sagradas tradições. Não só para os mais abastados, mas a gente tinha grande número de pessoas contra o Islã dentro desses clãs mais abastados. Então tinha essa guerra fria dentro de Meca, mas não havia conflito. Até o momento, não havia conflito. Bom, continuando aí, a gente tem mais problemas em Meca. Quais são esses outros problemas em Meca? A gente tem, em 616, né, um ano depois da declaração oficial do Maomé, a primeira crise do Islã. E o que é essa crise? É o Maomé decreta, eu escrevi decerta, mas o Maomé decreta que os fiéis deveriam abraçar o monoteísmo, que o Deus verdadeiro, o único Deus, era Alá. Como
todas, sei lá, as tribos árabes, os coraítas vinham de tradição politeísta, né? E eles não estavam prontos para isso. Nem os que estavam convertidos estavam prontos para isso. Os convertidos acharam que iam poder continuar com seus dogmas normais, de adorar outros deuses e tudo mais, e iam poder fazer parte do Islã, mas não. O Islã era monoteísta e você deveria adorar de forma monoteísta somente Alá, né? Se é somente Alá, é de forma monoteísta, ou o pleonasmo aí. Mas assim, isso abalou tanto fiéis quanto a galera que estava de fora. Os fiéis, alguns abandonaram, não souberam lidar. E os coraítas tradicionais, né? Grande parte deles de grandes clãs influentes e ricos, né? Eles se recusaram a permitir esse tipo de afronta. E aí, meu amigo, aí eles decretaram veladamente que Maomé era o inimigo, meu irmão, e eles iam sair na porrada, compreendeu? Que eu coloquei aqui, é o combate velado. Os islâmicos, os muçulmanos, foram emboscados do lado de fora da cidade de Meca, quando eles iam lá fazer seus ritos por coraítas. E, cara, rolou porradaria selvagem. Foi ali a primeira vez, ali no ano 616, que sangue foi derramado em nome do Islã. Na verdade, era em nome da autopreservação, né? Eles eram muçulmanos e foram atacados pelos coraítas. Mas assim, esse é o nosso início do Islã. A gente vai até aí, até esse combate velado, né? Esse problema aí em Meca. E o que acontece? O que será que acontece com o Maomé? Será que o Maomé fica em Meca? Será que ele vai embora? O que será que acontece? Depois desse primeiro combate, o que rola? Convido vocês, atenção, convido todos vocês a procurarem ler a nossa referência bibliográfica de hoje, que é Maomé, uma biografia do profeta, da autora Karen Armstrong. Vocês querem saber o que acontece com Maomé? Quer saber o que vem depois desse início de Islã? Procure esse livro, compre esse livro para apoiar a autora Karen Armstrong e leia. Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Falei pra caraca, falei muito rápido. Assiste o vídeo aí 2 vezes, coloca na velocidade reduzida para conseguir me entender. Compreendeu? Mas muito obrigado. Um beijo, um abraço e até a próxima. Valeu, ficar ligado aí no Ágora, ver tudo, texto, resenha, vídeo, um monte de coisa que a gente faz, beleza? Fica ligado e até uma próxima. Abraço.